Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. Nós estamos aqui de volta para mais um bate-papo, dessa vez sobre tesouros do MAB, onde a gente traz até você um pouco do acervo arqueológico que está aqui no Museu de Arqueologia Bíblica do UNASP, para que você possa conhecer aí da sua casa um pouquinho da riqueza que nós temos aqui. Mas você é nosso convidado para vir conhecer o MAB pessoalmente, tá certo? Esse vídeo é apenas uma amostra do que nós temos aqui. Venha com sua família, venha até a cidade de Engenheiro Coelho, nos visite. Há uma equipe aqui especial esperando para guiar você em todo esse tesouro arqueológico que ajuda a ilustrar a história da Bíblia Sagrada. Muito bem, no vídeo de hoje eu vou falar de um assunto complexo: drogas na Bíblia. Eu me lembro quando muita gente ficou assustada após a revelação em um artigo científico que foi encontrado num altar judaico que está hoje no Museu de Israel, um pouco de droga, de substância alucinógena, da mesma família da maconha, num altar que foi encontrado em Tel Arad, que fica realmente ali em Israel. Tel Arad foi um altar que fazia uma mescla entre a religião judaica e alguns cultos cananeus. Este altar foi encontrado em Tel Arad, que era um posto militar no meio do deserto, e lá eles encontraram dois altares, que a princípio foram interpretados como sendo um altar para o Senhor de Israel, o outro para a sua suposta esposa, porque essa é uma história que a gente já contou aqui no Tesouros do MAB. Houve uma época de apostasia de Israel, de quebra da aliança, em que eles chegaram até a eleger uma esposa para o Senhor Todo-Poderoso. Imagine só. E se você não viu esse vídeo, todos os vídeos do Tesouros do MAB você pode encontrar aqui no meu canal do YouTube ou também na plataforma da Bíblia Comentada. Aliás, deixa eu falar da plataforma Bíblia Comentada. Ali você tem muita informação. Ali você tem não apenas os tesouros do MAB, mas todo o tesouro teológico da Bíblia Sagrada. Curso de grego, curso de hebraico. Você pode baixar o aplicativo da Bíblia Comentada e ter tudo aí na palma da sua mão. Para qualquer lugar que você for, aonde quer que você chegar, tendo um bom sinal de internet, você pode ali assistir uma aula bíblica que eu dou toda semana no curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva. Você está fazendo uma caminhada? Vai ouvindo a Bíblia. Você vai fazendo uma viagem longa. Eu tenho viagens que faço daqui para a Europa que são 13 horas de voo. Dá para você colocar o seu fone de ouvido ali e ouvindo um conhecimento que realmente vai ajudar você a conhecer mais o livro sagrado, a revelação de Deus. Então venha fazer parte do time que estuda a Bíblia comigo toda semana na plataforma Bíblia Comentada. Eu vou deixar depois aqui o link para que você possa se matricular e eu tenho muita coisa para contar para você. Voltando ao assunto que nós estamos tratando aqui, sobre a presença de drogas ali no relato bíblico, esse achado de fragmentos de maconha no altar de Tel Arad levou muita gente até a dizer que a Bíblia é favorável ao uso de entorpecentes. Queriam até dizer que o cálamo, que é uma erva mencionada na Bíblia, que na verdade seria um caniço, seria a droga, que seria a maconha, e que quando o sacerdote acendia o incenso no templo, que ele estava acendendo realmente algo alucinógeno. Isto não é verdade. Eu não vou gastar o vídeo de hoje para explicar para você essa ideia que tem por aí, que a Bíblia autorizaria o uso da maconha. Não vou explicar isso hoje, eu vou falar sobre isso num outro vídeo, numa outra oportunidade. Apenas quero anunciar para você que tem essa ideia por aí. Como é que foi o achado dessa substância? Eu acabei não contando para você. Pois bem, em Tel Arad você tem as ruínas arqueológicas de uma fortaleza da época do Antigo Testamento, e ali encontraram um altar, na verdade um santuário pequeno, com a parte de Santo e Santíssimo, e ali você tinha dois altares, e quando viram que um altar tinha uma substância mais escurecida, que a gente vê até hoje no Museu de Israel, levaram aquilo em laboratório e perceberam que naquela substância havia também a cannabis, havia a maconha. Então eles acendiam substâncias alucinógenas ali num culto a Deus. Isso é verdade. Mas está longe de dizer que a Bíblia endossa esse tipo de prática. Lembra? O culto de Tel Arad, como eu falei com vocês, era um culto de sincretismo, onde misturava-se a religião javista, a religião dos hebreus, com cultos pagãos.
Não podemos esquecer disso. Era uma deturpação daquele culto que ocorria em Jerusalém. Na verdade, quase uma concorrência com ele ou uma forma desautorizada de levar o santuário para o meio do deserto, para o exército, para aqueles que talvez não estavam adorando em Jerusalém. Isso é diferente de falar que fazia parte da religião oficial, tá certo? E além desse, agora fora esse achado dessa substância no altar de Tel Arad, o que a Bíblia falaria disso? O que aqui no NASP nós temos de peças que ajudam a compreender um pouco esse artefato, essa substância alucinógena? Então vou começar falando de uma planta chamada papoula. A papoula é a planta básica, é a flor da qual saem muitas substâncias alucinógenas. E nós temos históricos fora da Bíblia que a papoula era muito cultivada, especialmente na cultura cipriota. E eles não apenas cultivavam a papoula ali, como eles exportavam substâncias alucinógenas feitas a partir dessa flor da papoula. Eu vou mostrar para você uma foto da papoula e você vai ver aí agora na sua tela como ela seria. É essa flor aí. Dessa flor você pode extrair muitas substâncias que causam sensação de torpor mental, a pessoa fica zen, fica com é uma substância alucinógena mesmo. E olha que interessante, a cultura cipriota não apenas exportava o ópio, como exportava também um tipo de jarro para levar esse ópio. E ele tinha vários usos. Ele tinha uso na medicina, por exemplo, você usava o ópio para a pessoa ficar sedada quando tinha que fazer uma cirurgia, por exemplo. Alguém foi ferido numa batalha, tinha que tirar fora sua perna, tinha que tratar um ferimento. Eles usavam o ópio para isso. Lembra que Jesus, quando estava, por exemplo, ali na cruz do Calvário, um soldado pegou uma esponja, embebeu num vinagre e levou até Jesus? O que era esse vinagre? Esse vinagre era um vinho altamente fermentado que ficava em banheiros públicos e era usado para esterilizar a esponja que era usada para limpeza pessoal no banheiro público. Imagina que nojo, que situação de realmente humilhação. Ele correu no banheiro público, pegou a esponja e embebeu ali no vinagre e levou até a boca de Jesus. Por quê? Aquele vinagre altamente alcoolizado, que já passou do ponto, ele não serviria nem mais para beber, mas ele serviria para esterilizar ferimentos, para esterilizar bucha de banheiro e também servia como ópio, porque a pessoa bebia um pouco daquele vinagre e estava altamente, assim, alucinógena. Ela perdia completamente o seu sentido. Por isso que a Bíblia fala que Jesus, experimentando o que era o vinagre, não quis beber. Porque se Jesus tivesse a sua mente adormecida, o diabo poderia tomar conta da mente de Jesus na cruz. Então ele preferiu aguentar a dor do sofrimento até a última instância, a dor física que ele estava passando. Jesus não aceitou nenhum tipo de morfina, nenhum tipo de elemento que pudesse adormecer os seus sentidos mentais. Voltando à época do Antigo Testamento, eles também faziam isso. Eles colocavam esse ópio para aliviar a dor de uma pessoa. O ópio também era usado em cultos pagãos, especialmente quando a orgia tomava conta de todas as pessoas. Aqui num dos vídeos do Tesouro do MAB, eu explico justamente como que os cultos pagãos envolviam muita orgia, bebedeira e sexo para distrair os deuses. Então eles costumavam colocar nas bebidas fortes, que seria a cerveja da época ou o próprio vinho, um pouco de ópio para a pessoa ficar ainda mais alta, sabe, mais fora de si, e entrar em transe. O ópio provocava uma sensação de transe, inclusive com visões alucinógenas, semelhante ao que acontece com pessoa que usa droga hoje, qualquer tipo de droga, da maconha, a LSD, a êxtase, qualquer uma. Na época, nos tempos antigos, eles faziam algumas formas de extrair esse ópio da papoula. Eles podiam, às vezes, tirar pequenas cascas da papoula e raspar o látex que havia ali, e aquela substância que eles raspavam, como se fosse realmente um óleo ali, eles misturavam em vinho. Outras vezes, eles macetavam também
a folha a flor da papoula com tudo ali, pegavam aquele pó também e jogavam junto com bebidas alcoólicas que eram ingeridas. Inclusive, a cultura cipriota que produzia esse tipo de alucinógeno, ela também produzia um tipo de vaso chamado bilbil, que tinha o formato de uma planta de papoula. Eu vou pegar aqui um vaso cipriota para vocês, alguns menores do que esse, tá bom? Mas se você for olhar, esse aqui é um típico vaso cipriota. A gente sabe que é cipriota pelos desenhos que tem aqui, pelo seu formato, pela sua cor, pelo tipo de cerâmica que tem. Mas se eu virar esse vaso de cabeça para baixo, você vai ver que ele tem justamente o formato da flor da papoula. Eu vou pegar assim para facilitar para vocês e vou virar aqui assim, olha. Eu vou colocar lado a lado, vou pedir o pessoal da edição para colocar de um lado o vaso cipriota, do outro lado a fotografia da flor da papoula. Você vai ver que é o mesmo formato. Você tem o caule e a flor em cima. Da mesma forma, perceba as duas aí. Isto não era uma mera coincidência. Aqueles da cultura cipriota faziam isso de propósito, porque dentro de vasos como este vinham substâncias alucinógenas, muito ópio. Há uma versão desse vaso cipriota, nós não temos aqui no museu, que ela é menor. Ela é para viagens, esse aqui era grande para oferecer em festas, ou para ter em casa estocado, ou médicos também tinham isso para tratamentos de doenças, de dores. E uma versão menor é que você tinha para levar consigo. Essa versão menor cipriota, ela também tinha os desenhos e geralmente essa parte aqui era torta para facilitar a maneira da pessoa beber aquilo ali. Esses vasos foram produzidos a partir do século XVI, século XV a.C., estou falando aí por volta de 1500 a.C., e eles foram muito importados para a região de Canaã. Até o século XIII, você encontra muito desses vasos aqui na região dos hebreus. A partir do século XIII em diante, esses vasos cipriotas começam a desaparecer ali, a ficar cada vez mais raros. E por quê? Porque os judeus, os hebreus, começaram a fazer uma imitação do vaso cipriota. Uma imitação mais simples, porém com o mesmo formato. E ela está aqui, olha. Esse aqui é um vaso, ele não é um vaso cipriota, é uma imitação de um vaso cipriota feito pelos hebreus, israelitas e também pelos judeus da parte do território de Judá. Você nota que ele tem aqui a parte do pescoço um pouco torta e se eu virá-lo assim, ele também tem o formato da flor da papoula. E qual era um outro sentido, além da imitação da flor da papoula? Aqui dentro você tinha o ópio líquido, como eu falei, que ele podia colocar em vinho ou em bebida forte. E quando você vira aqui, nessa base, o que eles faziam? Eles colocavam também a papoula em forma de incenso. Então eles acendiam o incenso nessa parte aqui, soltava aquela fumaça e o sujeito cheirava isso aqui, ficando também alto, ficando completamente drogado. Então ele podia beber a substância que estava aqui e cheirar o incenso que era queimado na base. Eu vou mostrar aqui também para vocês o vaso cipriota que tinha a base aqui, olha, onde ele acendia a substância e ficava cheirando aqui depois de tomar o líquido. Era tão divulgada essa cultura da planta da papoula, desse ópio, que nós temos inclusive alguns elementos de enfeite de roupa que eles colocavam a papoula. Aqui nós temos, por exemplo, esta agulha, e você vê que ela é praticamente um alfinete, tá bem, para colocar na roupa, e a cabeça dela também imita a planta, a flor da papoula. Olha aqui em cima, tá vendo? Você tem aqui a parte de cima, ou seja, era um souvenir, fazia parte da cultura dos povos pagãos. Quando nós vamos à Bíblia Sagrada, a Bíblia deixa bem claro que o Deus de Israel era o Deus da lucidez. Não era o Deus da embriaguez, o Deus do torpor mental. Era um Deus que queria as pessoas lúcidas
para receber o Espírito Santo e entender a mensagem. Agora, veja algumas passagens bíblicas que eu posso mostrar para você aqui. Olha, quando você lê Jeremias, capítulo 8, versículo 14, Deus coloca bebidas à base de ópio como sendo um castigo para o povo e não algo que Deus desejava. Existe uma expressão em hebraica, Maim Rosh. Maim Rosh literalmente significa águas ou água de cabeça. Água de cabeça. Mas água de cabeça, que algumas Bíblias traduzem como água amarga ou fel, segundo alguns especialistas, essa água de cabeça ou água amarga seria a substância feita a partir do vinho misturado com a papoula, porque ela é amarga mesmo. E ela deixa a água amarga. Às vezes também nem era com vinho, às vezes eles destilavam isso na própria água. Ou às vezes faziam uma mistura de água, vinho e fel, que era a substância alucinógena. E olha o que Jeremias capítulo 8, versículo 14 diz. Porque nós estamos sentados aqui, reúnam-se, entremos nas cidades fortificadas e permaneçamos ali, pois o Senhor nosso Deus já decretou a nossa morte e nos deu de beber água envenenada. Eu gostei da tradução da Ferreira de Almeida aqui. Eles traduziram Maim Rosh, literalmente água de cabeça, como água envenenada. Você lembra também que no Apocalipse, uma das pragas fala que as pessoas iam beber a água de absinto, a água amarga, que era uma água venenosa? Vamos ler agora Jeremias capítulo 9, versículo 15. Novamente, você tem uma expressão bíblica de águas de cabeça, que seriam essas águas amargas ou águas venenosas. Vou ler para você aqui, olha. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Eis que alimentarei esse povo com absinto e lhe darei de beber água envenenada. O que Deus está dizendo? Vocês querem droga? Tá bom. Eu vou dar drogas para vocês, mas vou dar drogas com todas as consequências que as drogas trazem. O sentido profético é esse. Deus muitas vezes punia o povo de Israel, dando ao povo aquele pecado que o povo tanto queria. Só que Deus falava, vocês vão receber o pecado que vocês querem com as consequências dele. Dizem que certa vez a esposa de Billy Graham, Annie Graham, quando houve o ataque das Torres Gêmeas e outros ataques em cidades lá, ela falou assim, por que as pessoas agora estão... Chasing dreams by the sea, echoes of a distant melody. In the nights, just you and me. Photographs in shades of gold, stories that we've never told, memories that never grow old. In this heart, they're always bold. Time moves on, but we stay here in the moments crystal clear, echoes of the yesteryear. In our hearts we hold them near. Fading memories in the light, lost in
correndo para as igrejas, procurando a ajuda de Deus. Vocês expulsaram Deus daqui. Vocês não queriam mais que a Bíblia fosse lida em sala de aula. Vocês não queriam mais, proibiram orações em aula em escolas públicas. Vocês queriam que Deus ficasse de fora das escolas, então ele deixou a América, como vocês pediram. E agora vêm as consequências da ausência de Deus nesse país. Muitas vezes, o castigo de Deus é apenas dar ao povo aquela coisa pecaminosa que o povo tanto busca. Só que as consequências vêm junto. Percebeu o sentido da palavra? Viu como esses artefatos ajudam a entender melhor a Bíblia Sagrada? Agora vejam a prescrição que Deus fez de coisas que não deveriam estar no meio do povo de Israel. Vamos ler Deuteronômio, capítulo 29, verso 18. Deuteronômio, capítulo 29, verso 18. Eu vou abrir aqui. Olha o que Deus falou para não haver no meio do povo. Que entre vocês não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus e vá servir os deuses dessas nações. Que não haja entre vocês raiz que produza erva venenosa e amarga. No original hebraico está justamente pererosh, erva de cabeça. Olha que interessante. Por que essa expressão erva de cabeça? Muitos comentaristas pensam que Deus estava falando, não haverá entre vocês flor de papoula, erva de cabeça. Olha, vou voltar aqui ao alfinete que nós temos. O que nós temos aqui? Um alfinete de cabeça, porque era na cabeça que simbolizava a flor da papoula. Não haverá erva de cabeça. Viu o sentido da expressão idiomática em hebraico? Lembra que os vasos eram virados de ponta cabeça para a pessoa poder cheirar aqui na base do jarro a erva daninha, a erva amarga, a erva que trazia a substância alucinógena. E não parece, quando você vira o jarro de ponta cabeça, que aqui você tem o formato de uma cabeça. Então muitos pensam que essa expressão hebraica, erva de cabeça, água de cabeça, é uma referência àquela flor da papoula, que como você viu na foto, ela tem um caule bem fininho e uma cabeça. Aliás, exatamente como este alfinete aqui. Então, quando Deus falou que aquilo não deveria ter no meio do povo, e os tradutores em português traduziram como erva venenosa e amarga, veja bem, essa tradução não está bem ao pé da letra. Por quê? Senão parece ter uma contradição na Bíblia. Porque a Bíblia fala que na Páscoa os hebreus deveriam mastigar o quê? Ervas amargas. Ora, se eles deveriam mastigar ervas amargas, como é que aqui Deus proíbe que haja no meio do povo erva amarga? Erva amarga. Então o sentido aqui não é erva amarga, é erva alucinógena, conforme essas que eu mostrei. Eu quero ler para vocês uma outra passagem, Isaías capítulo 28, verso 7. Isaías capítulo 28, versículo 7. Deixa eu abrir aqui, pronto. Olha o que diz aqui sobre os falsos profetas. Mas há outros que cambaleiam por causa do vinho, e não podem ficar de pé por causa da bebida forte. Os sacerdotes e os profetas cambaleiam por causa da bebida forte, são vencidos pelo vinho e não podem ficar em pé por causa da bebida forte. Ora, muitos pensam que quando fala que o vinho é bebida forte, não está falando apenas da bebida alcoólica, mas daquela bebida forte que tinha substância da papoula misturada no seu líquido e as pessoas bebiam. E quem bebia isso? Sacerdotes pagãos nos cultos pagãos de orgia e também falsos profetas. Eles bebiam aquilo ou cheiravam a fumaça daquilo, ficavam realmente alucinados. Tanto é que uma das formas como as sacerdotisas gregas tinham visões, a gente tem isso no oráculo de Delfos, por exemplo, essas sacerdotisas acendiam ervas alucinógenas na sala e tanto elas como aquele que ia consultá-las respiravam aquele cheiro ali e entravam em transe.
e a partir disso que produziam visões. O misticismo era apenas uma forma de mente entorpecida por alucinógenos, diferente da profecia bíblica. Aliás, que nós deveríamos ficar longe disso está claro quando a gente vai em Gálatas, capítulo 5, versículo 20. O livro de Gálatas, no capítulo 5, verso 20, embora Paulo esteja escrevendo em grego, ele fala das obras da carne que não deveriam fazer parte do povo de Deus. Paulo diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, etc. Quando Paulo fala feitiçarias, a palavra grega aqui é pharmakeia. Pharmakeia, de onde vem o nome farmácia. E o que é farmácia? Drugstore, drogaria, porque a farmácia vende drogas. A droga serve para remédio, porque a gente compra droga na farmácia, mas serve também para vício e situação de alucinação. Por isso que a gente fala de drogas lícitas e ilícitas. Paulo aqui usa pharmakeia, que eles traduziram, não sei porquê, por feitiçaria. Talvez a ideia de feitiçaria é porque as feiticeiras do período greco-romano e mesmo antes eram pessoas que misturavam, mulheres que misturavam justamente substâncias alucinógenas à base da papoula em bebidas ou incensos que eram cheirados ou bebidas tomadas, e assim a pessoa entrava em um transe místico. Mas não é isso que Deus quer para os seus filhos. Deus quer que nós tenhamos aquilo que Paulo falou de um culto racional e agradável a Deus. Uma mente sã que consegue compreender todas as coisas. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Olha quanta coisa a gente aprende observando apenas 3 elementos aqui do museu. Imagine a quantidade de coisas que nós temos aqui. São quase 3.000 peças arqueológicas contando a história da Bíblia para você. Se você gostou desse conteúdo, não deixe também de recomendar aos seus amigos, se inscrever aqui no canal, deixar o seu like. E semana que vem a gente tem mais informação para você sobre tesouros do MAB. Até lá!